Exorcismo da Fazenda da Borda da Mata. Era o início de abril de 1953, quando o senhor Alberto Simões de Carvalho, um português que havia se estabelecido na zona rural de Borda da Mata, em Minas Gerais, procurou o padre da região, Padre Pedro Sintra, com um pedido simples, mas carregado de um temor inexplicável. Ele e sua família estavam aterrorizados pelos estranhos barulhos que ouviam à noite, como se algo estivesse se movendo de maneira sobrenatural pela casa. Somente em momentos de grande silêncio, quando a escuridão tomava conta da fazenda, os ecos dos sons pareciam tomar forma. Padre Pedro, um homem de fé inabalável, atendeu ao pedido e foi até a fazenda. Após abençoar a casa, ele realizou um exorcismo breve, o ritual romano, buscando afastar qualquer presença maligna que pudesse estar perturbando aquela família. Porém, apesar dos seus esforços, o que parecia ser apenas um evento isolado se intensificou com o passar das semanas. Nos dias seguintes, os sons tornaram-se mais intensos e bizarros. Barulhos metálicos, como se objetos estivessem sendo arrastados, percorriam os corredores da casa. Mas o que mais aterrorizava era a voz estranha, rouca e cavernosa, que começava a se manifestar durante a noite, falando palavrões e chamando pelo nome dos moradores da casa. A voz, de algum modo, parecia conhecer todos os detalhes da vida íntima da família. Chiquinho, dizia a voz, enquanto os passos pesados e trotes ecoavam como se uma multidão estivesse se movendo por ali. Mas ninguém estava lá. Na noite de sexta-feira da Semana Santa, a jovem Natalina, filha de Alberto, estava sozinha na cozinha quando avistou uma figura negra, um homem de pele escura e roupas sujas. Ele passou diante dela com um sorriso cínico e disse um simples "bom dia", antes de desaparecer em uma das portas da casa. A jovem, horrorizada, correu para os pais, mas como sempre, nada mais se via. As notícias dos estranhos fenômenos se espalharam pela região, até que finalmente o senhor Alberto buscou auxílio com Frei Belchior, um sacerdote capuchinho de ouro fino, que já havia lidado com casos semelhantes na Europa. O frei confirmou que, de fato, o que estava acontecendo não era algo comum e que provavelmente tratava-se de um caso de possessão demoníaca. Com a autorização de Monsenhor Pedro Sintra, que ainda estava de viagem, e a ajuda do padre José Oriolo, o ritual de exorcismo foi intensificado. Na noite de 16 de abril de 1953, Frei Belchior, acompanhado de padre Oriolo e do sacristão Manuel Cardoso, se dirigiu à fazenda para dar início ao combate espiritual. Eles mal sabiam que esta noite se tornaria um marco na história do sobrenatural no Brasil. Quando chegaram, o ambiente estava denso, o ar pesado e a noite silenciosa, até que, com o latido característico dos cães da fazenda, uma voz rouca e grave se fez ouvir. "Boa noite." Frei Belchior, com calma, respondeu: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo." A voz respondeu com desdém: "Vai mal, tem padre hoje aqui." E seguiu com uma série de palavrões e ameaças. A voz, carregada de malícia, revelou em um dialeto que os padres não conseguiam entender, que estava possuindo algo ou alguém, e se identificou como o diabo. O exorcismo começou. Com o uso das relíquias sagradas, como a medalha de Santa Teresinha e a de Nossa Senhora, a voz se mostrava cada vez mais agressiva. Quando questionado, a entidade zombou das relíquias, dizendo que não valiam nada, que eram apenas objetos de uma menina. Mas quando Frei Belchior invocou o poder de Cristo, a voz ficou cada vez mais irada. O ritual durou horas e a cada minuto a tensão aumentava. A casa parecia pulsar com uma força invisível, como se algo maligno estivesse pronto para se soltar. As respostas da voz continuavam vindo, cada vez mais hostis. "Vamos para o inferno comigo." O clima era opressivo. Durante o exorcismo, os padres e o sacristão percorreram toda a casa, investigando os cômodos escuros e os porões, mas não encontraram nada que pudesse justificar os fenômenos. A casa parecia comum, mas havia algo ali que desafiava a explicação lógica. Naquela noite, Padre Pedro Sintra, retornando de sua viagem, foi imediatamente informado dos eventos. Ao chegar ao sítio, ele encontrou a casa cheia de curiosos e repórteres que haviam sido atraídos pela fama do ocorrido. Padre Sintra, com um semblante sério,
se preparou para enfrentar o que parecia ser a manifestação do mal em seu auge. Às 22 horas, uma nova voz rouca e desafiadora se fez ouvir, precedida pelo latido dos cães. Boa noite. Padre Pedro Sintra iniciou o ritual com uma autoridade inquebrantável. Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te ordeno que digas quem és. A resposta veio, irada e desdenhosa. Eu sou o diabo, não gosto desse padre, e por isso não fico aqui. As palavras carregadas de ódio ficaram no ar, como se o mal estivesse pronto para engolir tudo ao redor. Mas Padre Pedro Sintra, com a força da fé, continuou a invocar o poder divino, recitando as orações com firmeza. A voz, embora ameaçadora, começou a desaparecer lentamente. No dia seguinte, mais um exorcismo foi realizado, e a voz, já fraca, ameaçou desaparecer para sempre. Frei Belchior, Padre Oriolo e Padre Sintra mantiveram a vigilância, questionando, orando e testando os limites da entidade. Aos poucos, a presença maligna foi enfraquecendo, até que, finalmente, a voz se despediu com uma última ameaça. Não volto mais aqui. Com o tempo, os fenômenos cessaram completamente. No entanto, o caso da Fazenda da Borda da Mata ficou marcado na história como um dos exorcismos mais notáveis do Brasil. Muitos ainda se perguntam se aquilo foi realmente um confronto com o diabo ou se algo mais inexplicável estava em jogo. Mas para os que viveram aqueles dias de terror, uma coisa era certa: o mal esteve presente, e ele foi vencido pela fé e pela força dos rituais sagrados. Até hoje, a história de Alberto Simões de Carvalho e sua família é lembrada como um aviso de que, em algumas partes do mundo, o mal pode se manifestar de formas inexplicáveis, deixando marcas profundas nas almas de quem o enfrenta. E ao longo das gerações, o eco dos cães ainda parece ressoar nas noites escuras da fazenda, onde uma vez o mal tentou tomar posse de tudo.